Obrigado. Eu queria primeiro agradecer a Secor, não é, pelo convite e, sobretudo, manifestar assim a importância da iniciativa da Secor, não é, de se envolver diretamente em algo que não é propriamente sindical, mas é uma contribuição para a melhoria, não é, da gestão pública e, portanto, eu acho que isso é uma expressão que deveria ser vista com mais acuidade e foco, porque não é algo muito comum na nossa gestão pública. Portanto, parabéns, viu, gente? A segunda é de ordem, quer dizer, eu fico muito interessado porque eu vejo que o território novamente aparece, comparece, não é, com força no que é aquelas 4, não é, dimensões. E, portanto, eu acho, e eu vou explicar por que eu parabenizo a Secor, enfim, todas as pessoas especialistas que estão se envolvendo nisso. Mas eu vou a pergunta que me parece central, não é, que caminho o Brasil deve trilhar, não é? E que eu acho que ela abre e, de certa maneira, sintetiza, né, o conjunto de questões que vocês colocaram. Eu vou começar, aí é uma boca torta do cachimbo, eu vou dizer o que eu penso 20 anos depois, sabe? Eu acho que nós temos que manter esse crescimento com inclusão, porque se não reduzirmos as desigualdades, esse país não será feliz. Esse país será uma crise permanente sangrando. Isso é claro, não é? Todos nós nos damos conta, inclusive a própria elite não é conservadora, se dá conta disso, tem que dificuldades de poder assimilá-lo no seu próprio projeto, mas isso é inevitável, é quase que inescapável. Então, eu vou falar de coisas muito gerais e por aqui fico, porque eu acho que é melhor assim. A segunda óbvia, não é, que esse crescimento com inclusão tem que levar em consideração as desigualdades regionais, e aqui eu vou fazer uma menção especial. Não é a mesma coisa a redução das desigualdades interpessoais que a redução das desigualdades espaciais. A segunda é uma fábrica de fazer pobreza. E, portanto, o enfrentamento estrutural das desigualdades interpessoais, do meu ponto de vista, tem que ser revisto. Tem que ser visto pela ótica desse ambiente em que se coloca claramente, não é, a reprodução da pobreza. E vou te explicar um dado concreto. Tem um estudo do IPEA, por exemplo, que mostra que 72% dos fatores pelo qual os municípios têm um IDH baixo depende do entorno e não da educação. E, portanto, depende de uma operação complexa e multissetorial combinada. E isso, sem o território, não me parece crível. E não há coordenação, por melhor e sofisticada que seja, inclusive colocada no centro do poder, que seja capaz de coordenar essa combinação de fatores que são centrais para melhorar o IDH, acelerando a redução, não é, das disparidades em algo que é central para situar um aspecto que é a educação. Tem uma segunda questão que eu acho que é fundamental. Acho que nós temos que repensar a inserção internacional como player. E aqui, gente, vai uma lembrança que me parece central. Falta geógrafo e talvez tenha economista demais. Falta sociólogo e talvez tenha alguma coisa demais. E vou dizer o que é. Nós temos que reinserir na reflexão estratégica, no pensamento estratégico do país, o que os alemães fizeram no final do século XIX, por razões não iguais às nossas, que é a geopolítica. É preciso ter uma geopolítica para fora e é preciso ter uma geopolítica para dentro. E a geopolítica para dentro é cuidar do nosso povo, aonde ele mora, aonde ele se reproduz e aonde ele reconstrói, não é por identidade e pertencimento, a sua capacidade de construir um destino comum com os seus concidadãos. O segundo é um Estado aberto, e eu concordo plenamente com a mesa. Eu não tenho dúvida, e aqui foi uma coisa muito clara, o Estado é central. O Estado tem que ter essa contribuição. Só que a pergunta que fica para 20 anos depois, que Estado? Eu acho que não tem nada a ver com esse Estado que temos. É tão claro como. Eu preciso de um Estado aberto. E esse Estado aberto, gente, diz respeito a algo que talvez a gente deva pensar seriamente, que é
o que está acontecendo nos últimos 60 anos. Eu estou pegando assim 60 anos, porque talvez a gente pudesse pegar menos ou pudesse pegar mais, mas é um pouco o que eu chamo, não é, de uma reflexão sobre o que aconteceu com os modelos de desenvolvimento do pós-guerra em diante, porque é onde, não é, eles ganham grande força e expressão prática, concreta, mostrando, enfim, seus resultados. Nós passamos 30 anos, dos 50 aos 70, de uma visão estatocêntrica forte e bem-sucedida. Essa é a realidade. Talvez não tão bem-sucedida em países emergentes, por razões óbvias das diferenças no capitalismo tardio, etc. Nós vivemos 20 anos de regime mercadocêntrico, não é? Ou seja, onde os mercados acabaram, não é, criando uma hegemonia na narrativa do futuro e na narrativa da resolução dos problemas graves da sociedade, dando a ideia de que o mercado é capaz de fazer melhores alocações, e fracassou. E fracassou em diversos momentos, mas fracassou. Embora, evidentemente, esse é um debate que permanece sempre e permanentemente, não é, no centro da questão política. O que me parece que está acontecendo nos anos 2000 em diante? Eu acho que nós estamos vivendo uma dominância social, para falar um termo que está na moda, não é? No bom sentido. E isso é preciso olhar com muito cuidado. Essa dominância social, gente, do meu ponto de vista, ela tem duas fontes. Eu poderia citar outras, não é? Mas me parece duas que eu queria deixar aqui como registro para uma reflexão coletiva. A primeira delas é um pouco uma certa, que a gente poderia chamar, não é, uma certa fadiga do debate das ideias. E na falta de uma, digamos assim, de uma capacidade vibrante, não é, de inovar no plano do debate das ideias, o que nos restou restringindo esse debate, é um profundo envolvimento, não é, do Estado, da sociedade, aprofundando a democracia. E, portanto, nós deslocamos o debate das ideias, sem retirá-lo, evidentemente, naquilo que todos parecem se entender, que é um aprofundamento, não é, enorme e amplo da democracia. Daí a dominância social ganhar, evidentemente, um frontispício, óbvio, não é? Passa a ser um ator que não é mais coadjuvante e passa a ser um ator central. A segunda, que me parece importante, é o que está acontecendo no mundo, que é, evidentemente, as tecnologias, não é, fazendo com que nós tenhamos uma capacidade de distribuição de conhecimento muito, muito grande, e isso faz, evidentemente, com que a sociedade repense as suas capacidades de se agrupar, cooperar, se auto-organizar de uma maneira como nunca vimos. E aí vem uma coisa que depois eu vou comentar. Então, eu acho que tem isso, que é o Estado aberto. Estado aberto e interventor. Isto não é contradição. Isto é, provavelmente, um Estado que emula, de certa maneira, mimetiza, de certa maneira, as forças, não é, sociais, crescentemente influenciando as decisões. Tem um quarto ponto, que é a demografia produtiva. Aqui já foi falado. E eu estou de acordo, viste, Fabiane? Eu acho que você colocou um ponto central. Nós temos que colocar o problema, não é, do fim do bônus demográfico a favor e não contra. Porque ninguém mais fala do bônus demográfico, a não ser para dizer que resolve isso, resolve aquilo, mas e o dia que acabar? Pois bem, os países todos estão pensando isso, não seremos os únicos, não é? É preciso muito fortemente pensar, eu diria, não é, a terceira idade produtiva. Fortemente. Isso não é brincadeira, não. Tá bem, tem que ter mais albergues, tem que ter mais cuidador. Não, eu estou falando de uma sociedade que é capaz de compreender de que essa terceira idade é altamente produtiva e é parte de solução. Então, aí eu vou dizer, quando aqui alguém veta, por exemplo, que o servidor público não pode ir a 75 anos, eu me pergunto o que aconteceu.
só para dar um exemplo. O que foi? Por que fizeram isso? Eu não entendo, tá bem? Bem, por último, eu acho que nós temos, em quinto, eu quero cidades sustentáveis. Mas não por razões óbvias, não é? É porque nós somos crescentemente uma sociedade de serviços, serviços industriais e serviços de residência e serviços, em geral, comerciais, financeiros, logísticos, etc., cuja base espacial é a cidade, e eu as quero com qualidade de vida, no entorno de qualidade de vida. E aí, gente, é um mundo que se abre. E você levantou também, falando, eu estou de acordo com você, mas é preciso pensar não apenas o intraurbano, é preciso pensar, do meu ponto de vista, a rede de cidades e transformar a política urbana numa rede, numa política de hierarquia de cidades ativa e construída. E não dá para ficar nesse remeleixo do só do intraurbano, porque pareceria que os problemas... E sabem por quê, gente? Eu vou explicar por quê. Porque nós fomos habituados, nós fomos formados a pensar setorialmente. Raramente somos pensados a pensar territorialmente. Ocorre, e aqui vou já avançar uma coisa, quanto mais o Estado se volta para os problemas da sociedade, mais os problemas são multissetoriais e complexos, e mais eles exigem o território para equacioná-los de uma maneira otimizada. Isto não é confusão, isto é clareza. Bom, agora eu saio dos meus 5 eixos. Vou falar do território, gente, que eu gosto dele, não é? Mas não é por nada, é porque eu acho, gente, que as políticas de desenvolvimento regional fracassaram no mundo inteiro. E fracassaram no mundo inteiro, desde a questão meridional, por várias razões, obviamente, algumas razões muito específicas a cada país, não é? Mas a mim me lembro uma que me parece central e por aqui eu fico porque gostaria de focalizá-lo. Eu acho, e até hoje, nós vivemos as políticas de desenvolvimento regional como se fôssemos países fechados. E somos economias abertas. E as economias abertas têm uma diferença sobre as economias fechadas. Numas economias fechadas, não cabe outra coisa ao Nordeste que predar São Paulo. Porque eles são os ricos. Não cabe ao Nordeste a não ser reproduzir a riqueza e as formas de se organizar a riqueza e a produção da riqueza em São Paulo igual ao Nordeste. Não dá certo. Não deu certo. Mas um mundo globalizado impõe, não é, ao território uma fragmentação das expectativas futuras das comunidades locais. E essa dialética entre o global e o local não é um debate entre o localismo liberal e o intervencionismo desenvolvimentista, não é, do passado, do desenvolvimento regional. Eu sou a favor dos dois, muito simples. Eu acho que aprendemos a lição e acho que a gente tem que ter um profundo esquema de distribuição, não é, de ativos e territoriais. O que são os ativos? São os investimentos, gente. São os equipamentos e serviços, são os investimentos logísticos em comunicação, energia, etc., distribuídos de maneira diferenciada no território, porque os territórios competem e têm que competir com alguma possibilidade, não é, de oportunidades iguais. E nesta realidade, o desenvolvimento regional distributivo tem que ser completado por um planejamento territorial forte, que redistribua os investimentos de maneira diferenciada, pensando 20 anos. E aqui, planejamento territorial é, para mim, um instrumento da política de desenvolvimento regional. Não é? E um planejamento territorial, que ao fazer isso, pense o papel das cidades. E aí sim a rede hierárquica de cidades. E aí a rede hierárquica de cidades, eu não tenho dúvida, por isso que eu gostaria, né, brigamos por um país, Brasil policêntrico. Mas para quem sabe a gente volta de novo, não é? Com um Brasil policêntrico. Por que um Brasil policêntrico? Por várias razões. Porque as cidades organizam a prosperidade. Porque existe uma coisa muito importante que, enfim, a própria teoria está se encarregando de mostrar que uma das coisas mais importantes na capacidade de disputar capitais produtivos é a densidade demográfica e a comunicação, né, logística, etc. Não é? Esses dois elementos, e não sou eu, evidentemente, são os dois elementos cruciais, não é, de toda a nova da geografia econômica, da nova geografia econômica, não é? Eu acho que a gente tem que trazer para dentro do debate de desenvolvimento regional esses elementos novos da teoria, não é, sobre o desenvolvimento regional.
Cidades, portanto, não é uma coisa que no passado a gente dizia, não é? Eu não quero ter grandes cidades porque elas são um problema. Não, ao contrário, eu quero ter grandes cidades porque elas atraem capitais. Eu quero ter grandes cidades porque elas atraem conhecimento. Eu quero ter grandes cidades, não é? Porque ela me permite, numa rede hierárquica de grandes, médias e pequenas, distribuir melhor os equipamentos, não é, de serviços públicos. Eu não vou botar uma universidade num município de 2.000 habitantes. Eu não vou botar um tomógrafo num distrito só de 20 pessoas. Tudo isso, gente, faz sentido. E, portanto, eu preciso ter, sim, um planejamento territorial para melhor alocar diferenciadamente os investimentos e otimizando os equipamentos das políticas setoriais integrados no território. Ah, fechei o território, hein, cara? Aí eu vou agora falar, não é, que me parece central, não é, é trazer para o território uma questão da sustentabilidade. Ora, a gente fala muito de desenvolvimento sustentável, viu, gente? Mas sem trazer, do meu ponto de vista, o que a sustentabilidade historicamente trouxe, a partir do relatório Brundtland e tal, são duas coisas muito importantes do ponto de vista da gestão pública. A questão do biofísico, não é? E quando eu falo do biofísico, evidentemente, eu tenho que trazer o território como um elemento importante da matriz, da função desenvolvimento, ou da função crescimento. A segunda, evidentemente, a sustentabilidade trouxe a noção de longo prazo e das gerações futuras. Aqui coloco uma questão que é central, é planejar por estoques e não por fluxos. Está bem, gente? Indicadores de estoque é muito importante. É justamente o que a gente acaba não fazendo na gestão pública. Nós não fazemos gestão de estoques. Nós não fazemos... não é análises, não é de projeção de estoques, e sim de fluxos, porque a sustentabilidade depende de estoques, e não apenas de fluxos, para não dizer que muito menos fluxos e mais estoques. Por último, gente, ainda no território, eu acho, então, o papel das cidades eu já falei, da dominância social eu comentei, eu já falei, e eu vou falar um pouco da questão desse Estado aberto. Está bem, claro. Eu não sei, gente, eu acho, e aqui, eu não sei, o Laplane colocou uma coisa que me criou uma indagação, e aí eu deixo isso, sabe, Laplane, porque eu acho que você tem alguma razão para pensar isso, e portanto, eu coloco isso como uma questão, uma dúvida e boa para um debate. Eu acho, viu, gente, e aprendi isso na prática como gestor público, não é, de muitos anos, toda crise fiscal é uma soma de crise de legitimidade e crise de eficiência. Não tem déficit fiscal sem déficit de legitimidade, déficit de direitos, que não se rebata em déficit de eficiência, porque tem que fazer mais com o que se tem. Porque é a solução que o Estado encontra enquanto passa, não é, essa situação do deserto, até chegar, não é, a beber água. Portanto, gente, a minha impressão é que a crise, sim, deve ser aproveitada para fazer grandes mudanças. Porque, normalmente, o velho resiste muito à inovação. E eu sei o que é mudar no Estado, gente. É uma pedreira. E a crise nos dá essa oportunidade, porque todos têm medo, todos temem a reprodução da crise. E, num ambiente de temeridade, os conservadores e os novos têm a capacidade de cooperar. Quando tudo vai bem... ninguém mexe no time, não é essa a lógica? A mim me causa um pouco de frisson isso, sabia? Me causa um problema. Eu acho que tem que mudar todos, sempre, evidentemente, inovando e tal. Mas o que eu queria dizer, gente, é que eu acho que a crise fiscal, a crise de legitimidade e a crise de eficiência coloca, assim, um desafio enorme para nós, do governo, não é para nós. E aí, evidente, a construção do Estado aberto. Isso não, e aqui tem algumas mudanças que me parecem importantes, e eu queria apenas mencioná-las muito rapidamente. A primeira delas é uma constatação que me leva, não é a um desafio. A primeira constatação é os governos no mundo inteiro são governos crescentemente, não é que governam com. E esses governos que governam com são governos que, a rigor, são uma caixa de contratos. Então, vários pesquisadores, etc., já falaram muito de que nós chamamos de um governo contratual. Sabe o que acontece, gente? Nós somos um país, não é, muito, muito velho do ponto de vista do direito público, do direito administrativo. E é preciso rever profundamente
o direito público administrativo brasileiro, que tem origem na França, que tem uma profunda, não é, tradição francesa, e aonde digamos, eu diria, não é, o caráter discricionário, unilateral e imperativo dos contratos de Estado tem duplo problema. Não trazem a sociedade para fazer junto, nem o privado, nem as comunidades. E pior, dão, não é, chance aos controles de transformar o Estado no que ele é hoje. Uma aversão ao risco 100%. Não esperem nenhuma inovação do Estado. Não virá nenhuma. Ou nós enfrentamos no coração, ou nós não vamos criar um Estado aberto que responda aos reclamos da sociedade de ser um Estado crescentemente democrático e interventor naquilo que ele tem de legítimo para intervir. Não é? Então, aqui tem uma questão central. Se eu tivesse que fazer uma escolha, gente, muda o quê? Aquela coisa bonita, né? Muda o quê? Ah, não tenha dúvida. Chama o Eli Lopes. Eli, vem cá, meu bem. Nós vamos, sabe o quê? Fazer uma faxina. Muda os controles e muda o direito administrativo. E não é para valer, porque o mundo está fazendo isso. Só o Brasil esqueceu de olhar para frente. Segundo, eu acho que tem um problema seríssimo, gente, por falta de compreensão de duas coisas. Nós não sabemos agir multissetorialmente, portanto, questão de coordenação, etc. E não sabemos fazer, não é, o que é central na política contemporânea, que é ampliar, não é, o vetor, a relação entre a macropolítica e a micropolítica. Olha, gente, isso dá milhares de teses. Porque se nós estamos perdendo a batalha, em grande parte, é porque nós somos bons de macropolítica e somos péssimos de micropolítica. E sabem por quê? Porque falta planejamento territorial. Porque falta capacidade de estruturação federativa. E aí vem a pergunta que não quer calar. Nós não fazemos planejamento federativo. É muito simples. Somos uma federação e não fazemos planejamento federativo. E a pergunta é, olha, por quê? Porque a macro e a micro precisam disso. Né? Porque a coisa acontece lá. Não é? Isso que é a realidade. Muito bem. A outra é que nós temos um problema de investimento. Pô, gente, é uma coisa que não é razoável. Eu acho que o Tolini esteve aqui, não teve? Ele deve ter falado do Sistema Nacional de Investimento, não falou? Oh, meu Deus, ainda bem. Então, estamos aí conversando sério. É preciso duas coisas, gente. Implantar na horizontal dentro do governo federal um sistema que nós chamamos ciclo do investimento, que vai desde a avaliação correta do investimento, em base territorial e pactuado federativamente, evidentemente não é com os critérios do dirigente político, e, ao mesmo tempo, ter um sistema nacional de inversões, sistema nacional de investimento capaz de poder fazer com que esse planejamento federativo ganhe, pelo menos naquilo que é a capacidade de expansão da prestação de serviços e produção de bens públicos, que é o investimento, seja esse pactuado federativamente. E, portanto, em base territorial e em carteiras, não é, que levem aí, que a gente possa projetar o Brasil 20 anos. Portanto, planejamento territorial, com carteira de investimentos projetada, atualizado a cada 4 anos, com os dirigentes que se alternam, não é? E com uma capacidade de representar os interesses integrados, não é? União, estados e municípios, e, evidentemente, atualizando-se permanentemente. Isso não precisa ser lei, nem deve ser lei. O outro, gente, que eu acho que nós temos que mudar o planejamento, do jeito que está uma desgraça. Aí eu estou falando para a Secor. Está ruim, viu, gente? Está feia a coisa. E o pior é que nós estamos achando que nós estamos planejando. E eu acho que não, gente. Viu? Eu acho que nós estamos, sim, em alguns lugares, planejando bem. Viu? Então, eu acho que não. Pelo contrário, eu acho que avançamos no planejamento. Mas estamos longe de ser o que devia de ser. Está bem? E, então, eu acho que nós conseguimos planejar razoavelmente bem o setor elétrico, apesar das críticas que estão aqui, o setor logístico, enfim, algumas áreas, não é? Mas eu tenho a impressão, gente, que nós precisamos realmente ter esta figura de longo prazo, que nos dá a possibilidade de alargar as ambições e nos permitir ser mais ousados no presente, porque temos um mapa que nos dá um destino comum. É preciso que a gestão pública integre plano e orçamento para que todas as funções da gestão pública... Na primeira, que é muito importante, que é o planejamento territorial, eu acho que nós temos que criar uma identidade entre gestão pública e gestão territorial, tá bem?
Eu acho que era muito importante. Sabe, gestão pública, uma identidade à gestão territorial. Como fazem os países até desenvolvidos, onde setorial e territorial, gente, é cara e coroa de uma mesma coisa, tá bem? E essa integração, plano e orçamento, não é para... É tornar o plano mais, evidentemente, mais verossímil, mas tornar o orçamento mais estratégico, onde sempre ele é inercial, fazer com que a gestão orçamentária e financeira seja por programas e não apenas o que ele é hoje, e um sistema de avaliação que incorpore a autoavaliação, porque em regimes democráticos não existe apenas a avaliação que nós chamamos, que é muito importante, não é, gente? Que é a pesquisa avaliativa, tal, né, do construto teórico que dá sentido, significado à política pública, mas aquela que é a micropolítica. Como é que a sociedade vê, absorve e acolhe as políticas públicas, tá bem? Portanto, o que fazem os países centrais, né, tem diversas modalidades. Eu queria combinar esse tipo de pesquisa avaliativa e autoavaliação. Pergunta se tem, não tem. E, por último, gente, eu quero agradecer mais uma vez, que eu gastei 2 minutos a mais. Muito obrigado.